A terceira mensagem de Amós nada mais é do que um lamento, um cântico fúnebre sobre a morte do reino do norte de Israel como nação. O teor desse lamento será o nosso assunto de hoje, aqui no canal Bendito. Vem comigo! Os ouvintes de Amós devem ter se perguntado por que ele estava pranteando com um canto fúnebre, se ninguém havia morrido. Devem ter ficado perplexos com o fato de ele estar tão triste ao falar da morte da nação de Israel, quando todos pareciam tão prósperos e religiosos. Mas toda aquela prosperidade era apenas uma maquiagem para fazer a terra moribunda e doente parecer mais saudável. No seu lamento, Amós comparou o reino do norte de Israel com uma jovem virgem que havia sido violentada por exércitos invasores e estava caída e abandonada sem ninguém para ajudá-la. Em sua rebelião contra Deus, a nação estava tão indefesa quanto uma jovem entre homens violentos. Israel possuía um exército forte, mas com a chegada do inimigo, restaria apenas um pequeno grupo de homens rendidos e exaustos pela guerra, enquanto a população seria dizimada. Apesar do julgamento iminente, a misericórdia de Deus pode ser percebida, clamando por arrependimento e por uma busca fervorosa por ele. Afinal, era só o que restava para aquela nação. Mas, ao buscar ao Senhor, eles não poderiam, ao mesmo tempo, buscar lugares de desobediência e obstinação, exemplificados aqui por Betel, Gilgal e Berseba, onde, segundo os arqueólogos, também havia um santuário pagão. Amós confrontou novamente o sistema legal de Israel, que era muito corrupto. A justiça havia sido completamente corrompida e a retidão estava praticamente morta. O povo devia buscar ao Senhor, que era o único que poderia livrar Israel da condenação iminente. Ele é o Deus poderoso e sábio o suficiente para criar e sustentar as constelações estelares no céu, como o Sete Estrelo e o Órion, mencionados aqui, e também para administrar toda a sua criação. Deus é forte o suficiente para salvar, mas também é forte o suficiente para trazer julgamento. Não há quem consiga resistir ao poder de Yahvé. Nos versículos 10 a 15, Amós diz que a causa do julgamento vindouro era a maneira terrível como eles tratavam uns aos outros, principalmente como os fortes se aproveitavam dos mais fracos. Os fracos não tinham voz e eram roubados pela cobrança de impostos opressivos. E os ricos usavam subornos para impedir a justiça pelos pobres. O efeito final dessa cultura de injustiça era o silêncio de pessoas piedosas e justas, que não se manifestavam porque temiam represálias ou porque sabiam que não adiantaria se opor. Por causa disso, a maldição de Deus para a maldade de Israel seria a perda de tudo que foi conquistado injustamente. Os ímpios em Israel haviam conquistado casas suntuosas e vinhedos exuberantes às custas da opressão dos pobres e da violação da justiça. Mas seus ganhos seriam apenas temporários. Deus os expulsaria das suas casas e vinhedos para sempre. Mas Amós também proclama a cura de Deus para o pecado de Israel. Eles deviam começar a buscar o bem e não o mal. Deviam transformar os seus tribunais corruptos em lugar de justiça, para ver se havia alguma esperança. Provavelmente ocorre uma pausa aqui, pois, mais uma vez, as palavras do profeta assumem um tom mais triste. Ele disse que haveria lamentação geral de todas as classes e graus de homens, dos cidadãos pela perda das suas riquezas e dos seus bens, saqueados pelos conquistadores, dos lavradores e viticultores pela perda dos frutos da terra, destruídos ou devorados pelo exército inimigo,
E aqueles que eram profissionais em fazer lamentação em funerais, como era o costume dos judeus, deveriam se juntar a este luto público para torná-lo mais solene. Onde costumava haver gritos de alegria, agora haveria pranto e castigo, pois sempre que se diz que Yahvé passa pelo meio de uma terra ou de uma cidade, a intenção era de castigar severamente. Em seu ritualismo religioso, o povo de Israel ainda afirmava que ansiava pelo dia do Senhor, esperando que esse dia trouxesse libertação e juízo sobre os seus inimigos. Mas Amós, com razão, os advertiu de que eles não sabiam o que estavam desejando, pois o dia do Senhor traria sobre eles julgamento e não misericórdia. Eles estariam em uma situação muito difícil. Seria como evitar uma calamidade apenas para cair em outra pior. Deus deixou claro que odiava e desprezava as festas e reuniões solenes do povo do norte de Israel. Isso deve ter espantado e até ofendido aqueles que ouviram Amós dizer isso. Eles diziam a si mesmos que estavam realmente honrando e agradando a Deus ao observar as reuniões e as festas sagradas. Mas Deus se ofendeu com o cerimonialismo religioso deles, desconsiderando tudo o que eles faziam: suas festas, suas assembleias sagradas, seus holocaustos, suas ofertas de cereais, suas ofertas pacíficas e até seus cânticos. Tudo isso não significaria nada enquanto não houvesse justiça ou retidão em suas relações com os outros. Em vez disso, eles deveriam deixar o juízo, que vinha sendo pervertido, correr como uma poderosa maré de águas, varrendo diante de si todos os obstáculos sem ser obstruído por nenhum poder, desviado por nenhum suborno, mas fluir livremente, alcançando a todos, refrescando a todos, assim como a justiça também, correr como um ribeiro que não cessa. Os versículos 25 e 26 trazem muitas incertezas quanto à sua interpretação. Mas nós podemos entender que Deus lembrou a Israel que, embora eles tivessem oferecido sacrifícios a ele no deserto, eles também se apegaram à idolatria desde a saída do Egito. Isso não o agradou naquela época e ainda não o agradava. O pecado extremo de Israel merecia uma correção extrema, ou seja, nada menos que o exílio e o cativeiro, para onde eles poderiam levar consigo os seus santuários e as suas imagens idólatras. E no próximo capítulo, o profeta traz um lembrete sombrio ao povo do Reino do Norte de Israel, de que complacência, orgulho e indiferença diante do sofrimento alheio não são características de uma sociedade fiel e justa aos olhos de Yahvé. A continuação da mensagem de Amós será o nosso assunto de amanhã, aqui no canal Bendito. Até lá!